Muito bom dia! Estamos aqui para mais um episódio, do nosso podcast. E hoje, gente, eu vou falar sobre uma palavra que é intensidade. Guarda essa palavra aí, a palavra intensidade. Vou falar um pouco sobre isso. E o que me motivou a falar sobre isso, Falar sobre esse tema intensidade, esse livro aqui, ó. Recomendo fortemente que você leia esse livro, A Última Flecha, Não Pare Até Ter Terminado, do autor McManus. Esse livro aqui, gente, acho que foi o melhor livro que eu li na minha vida. Ele me trouxe, assim, uma nova perspectiva de vida, um novo ânimo, uma nova energia de vida mesmo. Inclusive, foi esse livro que me trouxe coragem e me colocou para frente para eu estar aqui com vocês gravando esses episódios aqui, esse podcast. Então, eu quero, eu pensei muito sobre o tema que eu ia trazer hoje e decidi que era um bom momento para eu vir falar sobre esse livro. E eu sintetizei, a mensagem de hoje que eu quero passar para você com essa palavra intensidade. Então, é um livro muito fácil de ler. Eu li ele, acho que em um pouco menos de um mês. E fui acompanhando as pregações e tudo. Então, me deu um embasamento muito bom também. E aí, isso aconteceu no mês de maio, Hoje é dia 6 de junho, então, foi no mês passado. E no último domingo de maio, não foi o pastor, ele já tinha finalizado essas 3 pregações sobre o livro, mas a gente teve na igreja um pastor convidado, que é o Michel Simplício, lá de Florianópolis, da Grande Florianópolis. E ele fez uma pregação sobre a palavra intensidade, que casou exatamente assim com o livro, com o que eu estava vivendo, com o que o nosso pastor tinha pregado e tudo. E foi muito marcante para mim, realmente, tanto o livro quanto essa pregação sobre intensidade. Então, eu resolvi vir aqui falar um pouco com vocês sobre isso, tá? Começando sobre a questão da intensidade, O que esse pastor, o Michel Simplício, trouxe pra gente? Ele trouxe ali sobre o princípio da intensidade. O que seria o princípio da intensidade? Que a vida que você tem hoje, os resultados que você tem, tudo aquilo que você tem hoje, ela é fruto da intensidade que você está empregando naquela área da sua vida. Então, o corpo que você tem hoje é fruto da intensidade com que você cuida do seu corpo. A saúde que você tem hoje é fruto da intensidade com que você cuida da sua saúde. O seu casamento, o seu relacionamento, o seu namoro é fruto da intensidade que você cuida dele. Seus filhos, a educação dos seus filhos. A sua conta bancária é fruto da intensidade que você dá no seu trabalho, que você cuida do seu dinheiro. Então, tudo que a gente tem é fruto das nossas ações passadas, A vida que você tem hoje, ela foi construída ao longo dos anos anteriores a hoje, E a vida que você vai construir daqui a um ano, daqui a 2, 3, 4, 5 anos, ela é fruto da intensidade das ações que você coloca hoje, Então, hoje você já está começando a construir o seu futuro daqui a alguns anos, tá? E aí, gente, uma coisa que ele falou também, assim, que para mim é muito claro, assim. Primeiro, você coloca intensidade, depois você vê ação, Então, primeiro intensidade, depois manifestação. Depois você vê resultado, depois você vê ação, não. Depois você vê resultado, que é bem isso que eu tô falando, Sou intensa, então eu vou ser... por exemplo, como eu falei com vocês, eu comecei a fazer esse podcast aqui, então vou ser intensa, vou ser proposital, vou fazer toda semana, vou fazer com carinho, vou me preparar para isso, vou ser intensa ao falar. Quando eu estiver aqui, não tem mais nada que me chame a atenção, que me desvie, não tem nada no meu pensamento, eu estou totalmente entregue àquilo que eu estou fazendo agora. Assim, eu posso fazer no meu trabalho, eu estou fazendo um relatório, eu vou fazer de tudo nesse relatório, vou colocar intensidade máxima. Eu estou atendendo um cliente, vou colocar intensidade máxima no atendimento, E quando a gente coloca intensidade, as coisas fluem. Esse exemplo, por exemplo, do cliente. Imagina você entrando numa loja e sendo atendido por um vendedor. Oi, tudo bem?
bom dia, versus você falar, oi, tudo bem, bom dia, o que você deseja, vamos lá, o que eu posso te ajudar e tudo, você ser intenso mesmo naquilo que você faz. A mesma coisa aqui nesse podcast. Imagina se eu estivesse aqui falando com vocês, então, gente, hoje eu vim falar sobre intensidade e o pastor... Você ia desistir nos primeiros 2 minutos, né? Então, eu tenho que colocar intensidade, tá? E aí, gente, é legal porque, assim, eu não tô falando aqui de tempo de dedicação, tá? É claro que quando a gente quer também transformar alguma área da nossa vida, a gente precisa se dedicar muito a essa área, certo? Você precisa de ser intencional ali, se dedicar tempo. Eu quero melhorar meu casamento. Eu preciso dedicar tempo, eu preciso, né, ter ali 1 vez, 2 vezes por semana um momento a sós com meu marido, eu preciso sair com ele, eu preciso, enfim, ter ações de dar presente, de amor mesmo, né, para aquela pessoa. Então eu preciso de mostrar para ela que eu estou ali presente, eu preciso de ser intensa na minha entrega, tá? Então, quando eu falo de intensidade, uma coisa é eu fazer várias vezes, né? Fazer com constância, fazer muito. Outra coisa e isso, ótimo, né? É necessário também. Mas não adianta eu fazer muitas vezes, ou, por exemplo, não adiantaria eu fazer esse podcast aqui 5 vezes por semana, eu estaria me dedicando muito, mas fazer com pouca intensidade, fazer para os cocos, né? Então, não adianta só a gente dedicar o nosso tempo às ações que a gente vai fazer, mas é muito importante a gente ser intensa, a gente se entregar mesmo àquilo que eu estou fazendo. Não adianta eu passar 24 horas por dia com meu filho se eu estou colocando ele na televisão durante boa parte do tempo. Eu não estou sendo intensa, eu não estou sendo presente. É melhor eu passar menos tempo com ele e naquele momento que eu estou com ele eu sou intensa, eu sou presente, eu sento para brincar, eu converso, né? Eu me dedico, do que eu passar muito tempo. Então, às vezes a gente acha que é só passar muito tempo fazendo aquilo, mas não. Enquanto eu estou passando tempo fazendo aquilo, né? Enquanto eu estou me dedicando àquela ação, eu preciso ser intenso. Não adianta eu ir para academia todos os dias da semana e pegar meio quilo ali, né, do pezinho e achar que tá tudo bem. Não, é melhor eu ir 3 vezes na semana e pegar pesado ali, né, e me dedicar naquele tempo que eu estiver ali, tá? Então, é muito isso. E comecem a reparar, né? Comecem a reparar nas pessoas que você enxerga que estão ao seu lado, ou mesmo na internet, gente. Hoje eu falo que a internet ela é uma bênção e uma maldição, né? Eu gosto muito de ver a bênção, né? A maldição é que a gente muitas vezes fica viciado naquilo ali, fica vendo coisas aleatórias. Mas a bênção é que a gente tem acesso, né? Você tem acesso a esse conteúdo aqui, você tem acesso às minhas ideias, por exemplo. A gente tem acesso a muito conteúdo de qualidade e a gente consegue observar que aquelas pessoas que têm mais resultados, não só resultados na internet, mas mais resultados de vida, elas têm muita intensidade no que elas fazem. Eu tenho uma pessoa que eu gosto muito de seguir no Instagram, já falei isso aqui algumas vezes para o pessoal da FQ, eu sempre falo dela, que é a Cris Junqueira. Eu não sei se você conhece, mas a Cris ela é uma das fundadoras do Nubank. Hoje ela é uma das mulheres mais ricas do Brasil, né? Ela já é bilionária. Ela tem 4 filhos. Ela acabou de ter um bebê. Gente, eu não sei como é que essa mulher consegue. Mas você percebe pela entrega dela. Ela tá ali no Instagram 1 vez por semana, geralmente, que sexta-feira, e já fica a dica, o perfil dela é Cris Junqueira. Toda sexta-feira ela abre uma caixinha de perguntas. Aquilo ali é o compromisso dela com o Instagram ali, com o conteúdo no Instagram. Agora também ela está começando a fazer áudios aqui de podcast também. Recomendo fortemente que você assista, ouça e tudo. Mas você vê que quando ela está ali, por exemplo, ela está ali 1 vez por semana no Instagram, sexta-feira, respondendo caixinha de pergunta. A mulher é intensa. Ela responde, assim, umas 30 perguntas e ela responde com conteúdo.
denso, forte, com vídeo, com resposta em texto. Então você vê que ela não se dedica todos os dias àquilo, mas ela é intensa e propositiva, né? Quando ela está ali se dedicando. E assim ela acredito que em todas as áreas da vida dela. Para uma pessoa hoje ser uma mulher bilionária, está na posição que ela está dentro do Nubank, né? Que ela é uma das vice-presidentes do Nubank. Está abrindo filial no México, se não me engano. Então, para ela estar na posição que ela está, criando 4 filhos, um casamento legal aparentemente, né? Ela tem que ser intensa. Ela tem que ser intensa e proposital em cada minuto. Inclusive, ela fala muito sobre isso. Cada minuto da vida dela não pode ser desperdiçado. Eu não posso desperdiçar meu tempo com TikTok. Eu não posso desperdiçar meu tempo com pessoas que não vão me agregar, com pessoas que eu não gosto muito. Eu não desperdiço meu tempo. Tô aqui parafraseando ela, falando que ela fala. Eu não desperdiço meu tempo, porque eu tenho muitas coisas para fazer. Então, se eu ficar desperdiçando o meu tempo, eu não consigo me dedicar com afinco, com intensidade naquilo que eu me propus a fazer, tá? Então, se você quer mudar alguma área da sua vida, alguma área que você acha que não tá legal, pense nisso, pense em colocar intensidade nisso, né? Em colocar intensidade naquilo que você quer mudar. Não tô achando meu corpo legal. Ótimo, põe intensidade nas suas atividades físicas. Eu quero subir de cargo dentro da minha empresa. Legal, entrega mais, seja intenso naquilo que você está fazendo. Quando você estiver no trabalho, seja 120%, seja 200% no trabalho. Quando você estiver em casa, seja 200% em casa, tá? Por quê? Assim você vai conseguir resultados, né? Mudar a sua vida naquela área e ter os resultados que você quer ter. E uma coisa, né, que eu até trouxe isso no início dessa semana para a nossa equipe aqui da FK Imóveis, eu trouxe na nossa reunião mensal, né, de início do mês de junho, eu e o Felipe trouxemos essa palavra, né? Eu falei um pouco sobre isso com o nosso time aqui, com a nossa equipe, e eu propus que esse mês de junho a nossa palavra seja intensidade. Então eu proponho isso para você também. Proponho que a sua palavra do mês de junho seja intensidade. E aí você vai ver a sua vida começar a mudar, você começar a ter resultados diferentes daqueles que você tinha. No mês de maio, né, como eu falei com vocês, esse livro mudou muito a minha vida, mudou muito a minha entrega, né, nas diversas áreas da minha vida. Quando terminou o mês, quando finalizou o mês de maio, eu fiz até uma anotação, eu escrevi aqui no tablet todos os ganhos que eu tive no mês de maio, que foram muitos ganhos, né? Foram muitas coisas que aconteceram comigo no mês de maio. E eu fui o quê? Né? Parando para olhar agora, quando eu olho para trás, eu fui intensa, tá? Eu fui intensa nas minhas entregas. Então, a gente começou a fazer lives toda sexta-feira, eu comecei a fazer o podcast. Então, eu termino aqui o podcast, eu vou gravar outra live para FK Imóveis, né? A gente começou a ser intenso nisso, intenso no conteúdo que a gente entrega no Instagram da FQ, intenso na lida com os corretores, intensos, né? Nós voltamos a contratar novas pessoas para trabalhar com a gente. E aí, qual foi a consequência disso? A gente bateu a meta, a gente bateu a super meta que a gente tinha colocado para a gente, fruto dessa intensidade que a gente colocou. E nós, como líderes, né? E aí fica a dica também para você que é líder de algum grupo de pessoas, né? Ou seja um empresário, seja empreendedor, ou seja um líder dentro da sua empresa, seja um líder dentro da sua casa, os seus liderados são reflexo seu. Então, se você está colocando energia, se você está colocando intensidade naquilo, você vai conseguir fazer com que os seus liderados, com que seus funcionários, com que seus filhos, com que seu marido também sejam intensos, também entreguem mais. E acaba todo mundo atingindo resultados que queriam, que gostariam. Então, é nossa responsabilidade como líder sermos intensos para que a nossa equipe também seja. Às vezes a gente cai muito na tentação de reclamar, né? Pô, mas fulano não está entregando, pô, mas ciclano não faz direito, pô. Mas e você, líder? Você está dando um exemplo para os seus liderados? Você está fazendo direito? Você está entregando? Ou você está sentado, né, no computador, no TikTok? Ou você está em casa com seus filhos e está no celular e está deixando eles na televisão? Então, se autoexamine, será que eu estou sendo intensa?
né? Porque não adianta você cobrar o resultado do outro se você não está fazendo, se você não está entregando do jeito que deveria entregar, tá bom? Mesma coisa com seu marido. Não adianta você reclamar do seu marido. Você tá entregando? Você tá fazendo a sua parte? Né? Porque é muito fácil a gente reclamar do outro. E aí fica aquele jogo de empurra. Ah, mas ele não faz isso. Ah, mas eu não faço porque ela não faz. Mas eu não faço porque ele não faz. E a gente não sai do lugar. Então seja você o exemplo. Para cobrar, antes de você cobrar, se examine. Veja se você mesma tá sendo o exemplo. Tá? De intensidade, de entrega, né? Sendo proposital naquilo que você faz, tá bom? Então, como eu falei, né, a gente teve muitos resultados em maio, fruto da intensidade que a gente já colocou em maio. Então, olhando para trás, né, apesar de eu ter trazido essa palavra esse mês para a nossa equipe, acaba que eu já testei ela em maio, né? Eu já testei e a gente já teve resultado. É legal, né? A gente estava conversando essa semana exatamente sobre a live que na FK Imóveis a gente está fazendo toda sexta-feira. Um parêntese, né? Para quem não sabe, eu sou sócia de uma imobiliária junto com o Felipe, que é o meu marido, e a gente decidiu fazer uma live de apresentação de imóveis toda sexta-feira. E a gente faz parte de uma mentoria com o Luiz Renato, né? Ele chama Luiz Renato, que é um dono de imobiliária, e ele faz uma mentoria para donos de imobiliárias. E teve um dia que eu estava conversando com ele numa mentoria, e ele falou, faz live, tenta fazer live, é legal e tal. Eu falei assim, eu já fiz uma, mas não deu muito certo, não deu muito ibope. Aí ele falou assim, Marcela, volta a fazer. Depois que você fizer 5, 10, 15, 30, você volta aqui para me contar o resultado. Então não adianta eu fazer uma. Com uma, provavelmente, eu não vou ter resultado. Eu não fui intensa e constante o suficiente, né? Eu preciso fazer 30. E olha que legal, na segunda que a gente fez, a gente já teve um resultado de um cliente que comprou apartamento, assistiu a live, se interessou e comprou. Então, a gente conseguiu uma venda já da segunda live, né? Então, muitas vezes, a gente não dá tempo daquela ação que a gente está tomando se concretizar. Não dá tempo do resultado vir. E aí a gente reclama, mas a gente nem deu tempo do resultado vir. E aí eu entro nesse livro, né, que eu comecei falando sobre ele, fui para o tema da intensidade, mas o livro também fala um pouco sobre isso. E o livro, ele fala, ele gira, eu vou dar uns spoilers aqui, tá? Para quem ainda não leu. Se você não quiser o spoiler, se quiser ler o livro, pula essa parte. Mas o livro chama A Última Flecha porque ele gira em torno de uma história, né, de uma passagem da Bíblia, na verdade. Agora eu não lembro qual o livro que é da Bíblia, mas enfim, é uma não sei se é Reis, enfim, é uma história do rei Jeoás, que era um rei de Israel, e o Eliseu, o Eliseu era um profeta, né, que existiu na época, um grande profeta da Bíblia, e o rei Jeoás, o Eliseu, ele era conselheiro, profeta do rei, e o Eliseu estava numa situação em que ele estava muito doente, estava morrendo e tudo, e o rei Joás estava também numa situação em que ele estava tendo ataques, ele estava com medo de ter ataques do exército inimigo e tal, no reinado dele, invasão e etc. E ele foi procurar o profeta Eliseu em busca de um conselho. Chegou lá, tipo assim, né? Gente, tô falando aqui na minha linguagem, tá? Chegou lá e falou assim, ô profeta Eliseu, eu tô com medo aqui de ser invadido pelo reino vizinho aqui, né, pelo exército inimigo, e eu queria um conselho seu, o que eu faço? E aí o profeta lá, na sua sabedoria, falou para ele pegar um arco, né, deu lá um arco e algumas flechas para ele, pediu para ele atirar de um lado, atirar do outro, ele foi fazendo o que o profeta disse para ele fazer, e no final, o profeta falou assim com ele, agora pega essas flechas aqui que sobraram e fere a terra. E aí o profeta pegou a flecha lá, né, e feriu a terra, né, bateu na terra 3 vezes, 1, 2, 3, né, imagino que ele entregou de volta para o Eliseu, Eliseu, pronto.
E aí a Bíblia fala, né, essa passagem fala que o profeta ficou revoltado, ficou indignado com ele. Tipo assim, como assim eu te dou uma flecha, você fere 3 vezes no chão? Só 3 vezes. Se você tivesse ferido 6 ou 7, 5, 6 ou 7, você conseguiria a vitória sobre o exército inimigo, mas você só feriu 3. Então você não vai conseguir a vitória. E aí, pronto, acaba a passagem da Bíblia assim. E aí o autor, ele discorre um pouco, né, sobre isso, tipo assim, mas o Eliseu não falou quantas vezes era pro rei Jeoás ferir a terra, e ele feriu só 3. Por que ele ficou indignado se ele não falou, né, quantas vezes ele feriu? E você lendo o trecho, né, até outro dia o Felipe estava me perguntando isso, mas eu não entendo isso, pô, mas o cara não falou, o profeta não falou com ele quantas vezes que era para ele ferir. Mas o que o autor do livro traz? O que provavelmente, né, o rei Jeoás já era um rei meio malandrão, meio preguiçoso e tal, e o profeta esperava que ele te fizesse aquilo com força, com afinco, né, com intensidade, que ele se doasse naquela tarefa de ferir a flecha, e que ele ferisse até o Eliseu parar, falar para ele parar, ou até a flecha quebrar, ou até ele fazer um buraco no chão, enfim. E ele simplesmente faz 3 vezes, né, naquela má vontade, imagino, naquela má vontade, e aí, pronto, qual que é o próximo passo, profeta? E aí, né, o autor do livro traz essa discussão assim, será que a gente não está desistindo antes de ter o resultado? Será que a gente não está colocando pouca intensidade naquilo que a gente faz? Será que a gente não está tendo uma vida medíocre? Porque quando alguém fala para eu atirar uma flecha, eu só bato 3 vezes e pronto. Tô te mostrando que não vai dar certo, né? Inclusive, o título do livro é A Última Flecha, não pare até ter terminado. Então, muitas vezes, a gente desiste das coisas antes da gente ter sucesso. Não é que a gente não tem sucesso naquilo, não é que aquilo deu errado, é que eu desisti antes daquilo dar certo. Na maioria das vezes, quando algo dá errado com você, quando um relacionamento acaba, quando um emprego não dá certo, quando você é demitido, quando você pede demissão, não foi que deu errado, foi que você desistiu antes de acabar. Você desistiu daquilo, sabe? Então, uma vez eu seguia uma pessoa, né, que ela estava tentando engravidar e ela estava fazendo fertilização in vitro. E aí ela tentou, tipo assim, acho que 20 ou 30 vezes, sabe? Uma coisa assim. E aí uma seguidora perguntou para ela assim, mas você desistiu? Deu errado? Ela falou, não, eu desisti. Porque eu poderia continuar o resto da minha vida tentando, mas realmente eu desisti porque aquilo foi demais para mim, né? Mas não é que deu errado. Deu errado naquelas vezes que eu tentei, mas talvez eu não tenha tentado o suficiente. Talvez a próxima vez que eu tentasse daria certo, né? Então, muitas vezes a gente desiste antes de ter terminado. A gente finaliza com aquilo e não é que deu errado. Ia dar certo. Se você tentasse mais um pouquinho, talvez você desiste na 30ª tentativa e na 31ª ia dar certo, né? Então, preste atenção nisso, sabe? Será que você não está desistindo antes da hora? Não está colocando intensidade suficiente, né? O livro até traz um trecho assim que me marcou muito, que eu vou ler aqui para vocês, que ele fala assim, sou o tipo de pessoa que atira 3 vezes. Na verdade, peraí, deixa eu voltar. Ele fala assim, se eu tivesse que ter uma conversa com Deus, eu gostaria de ter uma conversa no sentido assim, será que eu sou o tipo de pessoa que atira 3 vezes e depois para? Ou sou o tipo de pessoa que, quando eu recebo ordens de atirar as minhas flechas, eu continuo atirando e atirando e atirando sem parar até que não restem mais flechas, né? Ele até fala também assim, se eu tivesse que ter uma conversa com Deus no fim da minha vida, eu prefiro que Deus me pergunte por que eu tentei demais
e não porque que eu tentei de menos, né? Então, assim, esse é o cerne da questão que eu queria trazer para vocês aqui, sabe? É a gente tentar até conseguir. Não parar antes do que a gente deveria ter parado, né? Não desistir. Muitas vezes nós somos muito desistentes na nossa vida. Eu comecei uma faculdade, mas não deu certo. Não, você desistiu antes de dar certo. Isso não é para mim. Não é que não é para você. Você não foi intenso o suficiente. E aí você desistiu antes de dar certo, tá? E por que a gente para, gente, né? Eu fiquei refletindo sobre isso, assim. Por que a gente para de atirar? Por que eu paro de tentar? Por que eu paro de fazer uma faculdade, né? Que é o exemplo que eu dei. Por que eu paro de me entregar no trabalho? Por que eu desisto de uma promoção? Por que eu fecho uma empresa? Por que eu desisto, né? Inclusive, até me veio aqui um exemplo na memória. Eu tive uma empresa antes da FK Imóveis, eu fui sócia de uma outra empresa, a gente teve essa empresa por 9 anos aproximadamente, e no final, essa empresa, a gente fechou a empresa, a gente encerrou as atividades, a gente não estava vendo mais né, um futuro ali, não estava dando certo, muito entre aspas, e a gente resolveu encerrar aquelas atividades. Mas eu nunca falei assim, essa empresa não deu certo, essa empresa faliu, essa empresa não deu certo, não. A minha atitude com relação a isso sempre foi assim, eu poderia ter tentado, e se eu tivesse tentado mais, teria dado certo. Mas naquele momento, eu não estava disposta a gastar a energia que eu tinha que gastar para fazer ela dar certo. Então, eu desisti, né? E aí, não há problema em a gente desistir desde que eu desista com consciência e que eu desista racionalmente. Olha, eu não vou, não vale a pena eu continuar nisso aqui, não vale a pena o gasto de energia que eu vou ter para fazer isso dar certo. Então, eu prefiro não continuar. Não é que, deu errado. Não é isso. Eu desisti porque eu achei que não valia a pena. Então, quando você desistir de algo, né, desista de maneira consciente. Desista sabendo, olha, isso aqui vai me custar isso e eu vou ter esse resultado. Vale a pena? Vale. Beleza, eu vou até o fim. Não é desistir, ou não vale a pena? Não vale. Beleza, eu vou por outro caminho. Não é simplesmente você desistir e você falar, não deu errado, o governo não cooperou, os funcionários são difíceis demais, o mundo está contra mim, né? Não é isso, assim. Quando você desiste, você tem que desistir com consciência, tá? Ou tentar até dar certo. Se você quer muito que aquilo dê certo e você né, quer colocar as suas fichas naquilo e vale a pena você colocar, você faz até dar certo. Você atira até você acabar com aquela flecha ali e ter o resultado que você gostaria de ter, tá? E por que a gente para, né? Por que a gente desiste? Então, muitas vezes é isso, assim, desistir com consciência. Na verdade, eu acho que a minoria das vezes é isso. Desistir com consciência que você está desistindo porque não vale mais a pena gastar energia com aquilo, porque você viu outras coisas aconteceram, você achou que um outro caminho era melhor, mas também muitas vezes a gente desiste por quê? Por causa do medo. A gente para por causa do medo, que foi o episódio que eu falei, né? Foi o tema que eu falei no episódio anterior. Então, muitas vezes o medo nos trava, o medo nos faz desistir de avançar. Não, eu não vou dar conta, eu tenho medo de tentar mais e eu acabar quebrando, eu tenho medo de ter que demitir meus funcionários, eu tenho medo de pedir demissão e não conseguir me virar, enfim. Muitas vezes o medo nos trava e faz com que a gente desista antes de dar certo.
tá? Se você quer aprofundar, se você quiser aprofundar um pouco mais nesse tema sobre o medo, eu falei ele no episódio anterior, é só voltar aí e vir. A outra coisa é preguiça, né, gente? Às vezes a gente não é intenso, às vezes a gente não vai até o final por pura preguiça, por pura comodismo, né? Também falei sobre isso um pouco no episódio anterior, porque é difícil a gente sair da zona de conforto, que a zona de conforto é gostosinha, né? Mas não vai nos levar para a vida extraordinária que a gente quer ter, né? Então, muitas vezes a gente desiste porque ficou difícil demais. E aí a gente resolve não avançar, tá? E não ter uma visão clara do que queremos. Muitas vezes também a gente desiste porque eu não tenho um sonho, eu não tenho um objetivo. E aí não é nem que eu desisto, eu paro, porque eu não sei até onde aquilo vai me levar, né? Ora eu me entrego no trabalho, e aí eu dou intensidade naquilo, eu faço, eu entrego. Aí depois eu canso, eu paro, eu falto um dia, eu vou no médico no outro, eu fico doente, eu faço corpo mole, eu passo o dia inteiro no TikTok. Entende? Então eu vou oscilando a minha entrega e a minha intensidade. Quando eu oscilo a minha entrega, a minha intensidade, muitas vezes é porque eu não tenho uma visão clara de onde aquilo vai me levar, de onde eu quero chegar, sabe? Se você tiver um plano assim, olha, eu vou me entregar nesse trabalho aqui, eu vou dar tudo que eu posso dar. Por quê? Porque se eu me entregar, eu vou conseguir ter o resultado que eu quero ter, eu vou conseguir ter a promoção que eu quero ter, eu quero chegar no salário X em tantos anos, então se eu fizer XYZ, eu vou conseguir chegar nesse salário X. Inclusive, eu já vou conversar com o meu patrão aqui, já vou traçar um plano, né? Ou até no caso aqui que a gente lida muito com autônomos, né? Que são os corretores, tenha um plano. Se você é vendedor, se você é autônomo ou se você é empresário, eu vou me entregar nesse sentido aqui, tantas horas por dia, com intensidade nessa minha entrega. Por quê? Porque eu quero fazer X mil reais de comissão, em 3 meses eu quero estar recebendo tanto, eu quero estar tendo tanto de lucro, né? Então, quando você tem uma visão clara de onde você quer chegar, as ações de hoje, o que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer nesse minuto, fazem diferença, porque você sabe que se eu ligar para esse cliente agora, daqui a 3 meses eu vou chegar a 10 mil reais de comissão. É o agora, é se eu ligar para esse cliente agora, é se eu assistir esse curso agora, se eu fizer esse treinamento agora, se eu entender isso agora, se eu mandar essa mensagem agora, se eu atender o cliente com intensidade agora, eu vou, daqui a 6 meses, chegar no faturamento que eu quero, sabe? Então, quando você tem uma visão clara de onde você quer chegar, você entende que as suas ações de hoje, elas impactam diretamente no seu futuro. E aí você não desiste antes de terminar. Você entrega com clareza, você se entrega com intensidade naquilo, você faz o que precisa ser feito, você busca fazer o que precisa ser feito, porque você sabe aonde você quer chegar e você sabe que você vai chegar lá fazendo isso. É claro que vão ter desafios, né? Eu falei isso um pouco também na live, no podcast anterior. A vida, ela vai ter desafios, né? Não vai ser sempre uma linha reta, né? Antes fosse, eu vou fazer 10 ligações por dia, eu vou faturar X mil reais daqui a 3 meses. Não, eu vou fazer tantas ligações por dia, amanhã eu vou avaliar se esse número de ligações está me levando para o caminho que eu quero, depois de amanhã eu vou avaliar de novo e tudo, mas eu vou ter clareza no meu propósito, eu vou ter clareza nas minhas ações, nas minhas atitudes que vão me levar aos objetivos que eu quero, tá? Então, muitas vezes é isso, às vezes a gente para porque a gente está no Zeca Pagodinho, eu não sei se você já viu isso, assim, deixa a vida me levar. Gente, é fácil demais levar a vida assim, né? Hoje eu entrego, hoje eu ligo para o cliente, amanhã eu não venho trabalhar, hoje eu faço com dedicação total, amanhã eu acho que eu vou dormir um pouco mais. Isso é levar a vida Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, eu vou levando, e aí você vai desistir, porque você não vai ter os resultados que você quer, no momento que você quer,
tempo que você precisava, e aí fatalmente você vai desistir, tá? E, gente, eu, mais uma vez, né, às vezes talvez eu esteja sendo repetitiva, mas tem algumas coisas que vocês vão ver que são temas que eu sempre vou trazer aqui para ver se eu fico martelando e se entra mais na cabeça de vocês, né? Porque eu falei agora, é fácil demais viver essa vida, deixar a vida me levar, essa vida Zeca Pagodinho, mas na verdade não é, né? Porque quando você deixa, eu falei, né, que a questão de qual é o seu difícil, quando você deixa a vida te levar, você não vai ter os resultados que você quer, né? Você não vai ter o faturamento que você quer, você não vai ter o salário que você quer. E aí vai ser difícil, por quê? Porque você não vai conseguir pagar a escola do seu filho, você não vai conseguir fazer a viagem que seu filho quer, comprar o presente que ele quer, você não vai conseguir levar sua namorada naquele restaurante, você não vai conseguir comprar aquela roupa nova, você não vai conseguir comprar aquele carro, tirar a carteira. Então, quando você deixa a vida te levar, é fácil no dia a dia, mas você vai acabar levando uma vida difícil, né? Uma vida difícil leva a uma vida prazerosa, a uma vida fácil. Uma vida fácil leva a uma vida difícil, né? Ações fáceis levam a uma vida difícil. Ações difíceis, vir aqui, gravar live, se dedicar, fazer o relatório, ligar para os clientes, é difícil, mas leva a uma vida muito mais fácil. Isso eu te garanto, tá? E Deus, gente, Deus não criou a gente para viver na mediocridade, sabe? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu tenho isso muito comigo, assim, sabe? Hoje de manhã mesmo eu acordei cedo, né? Para ir para natação e vi o sol amanhecendo, o dia amanhecendo, né? Uma imagem muito bonita, e eu pensei sobre isso. Poxa, Deus criou tantas coisas bonitas, né? Ontem, por exemplo, a gente tirou um dia de folga, depois do mês muito intenso de maio, e aí vem também essa dica, né? Quando você tiver muita intensidade, você precisa também tirar descansos ali de tempos em tempos e ser intenso em outras áreas. Então ontem a gente foi totalmente intenso na família e a gente foi passar o dia em Ouro Preto, que é uma cidade, né, pertinho aqui de Belo Horizonte, para quem não conhece a região. E aí eu fico pensando, né, pensando nisso lá, Ouro Preto, as experiências que a gente viveu, vendo hoje o dia amanhecer e tudo. Deus, ele criou tantos lugares incríveis no mundo, né? Tantas paisagens, tantas belezas naturais, tantas belezas que ele possibilitou que o homem construísse. Ele não quer que a gente viva uma vida medíocre ali só no TikTok passando vídeo, galera. Ele não quer isso. Ele quer que a gente usufrua. Por que ele criou lá as paisagens, os morros lá de Ouro Preto, o céu azul maravilhoso, o sol nascendo hoje para ninguém ver? Vocês acham que ele ia criar a maravilha que é o universo, que é o mundo, que é o planeta Terra, para a gente não usufruir? Para mim, isso não faz sentido nenhum. Para mim, Deus criou o mundo, nos deu inteligência, nos deu emoções para a gente usufruir, para a gente viver a vida extraordinária. Não é para a gente ficar vivendo ali de 8 às 18, rezando para chegar sábado para ir para o pagode, e aí depois encher a cara de cerveja, ter ressaca no domingo e depois ficar de saco cheio, que segunda você tem que trabalhar de novo, gastar seu dinheiro todo, seu tempo todo no TikTok e viver essa vida assim, ó, esse ciclo sem sentido, sabe? Galera, tudo bem, eu já fui dessa vida de bebê e tudo, e tá tudo bem se você tem prazer nisso, né? Mas o meu alerta aqui preste atenção onde você tá gastando a sua vida, sabe? A sua vida tá indo embora. Uma hora que você fica no TikTok é menos uma hora de vida que você tem. É um suicídio em gotas, sabe? Você eliminou uma hora da sua vida fazendo o quê? Olhando o TikTok enquanto seus filhos estavam do seu lado, você podia aproveitar os seus filhos, sabe? Às vezes a gente vai em algum lugar, assim, né, que você está apreciando lá um show, por exemplo. Eu fui num show. E você vê o povo todo só no celular, só filmando, e sem aproveitar o show, porque para mim, ou você vê, eu não sei, né? A não ser que eu seja muito antiga e hoje em dia a geração nova consegue ver aqui, né, pela tela. Mas para mim, ou você
curte o momento ou você está no celular. Quantas vezes eu vou num restaurante com o Felipe, com o Levi, e a gente está ali brincando e tudo, você olha para o lado, tá uma família que tem uma pessoa, a mulher está no celular, o homem está no celular e a criança está no celular. Está perdendo vida, você está jogando sua vida fora, sabe? Que sentido faz isso? Você tá, é o suicídio em gotas mesmo, assim, a vida é finita, a vida acaba num sopro. Então a gente precisa usufruir das coisas que Deus colocou na nossa vida, das pessoas que estão ao seu redor, sabe? E ter essa vida extraordinária e poder usufruir. Eu falei no episódio passado, poder ir pra praia, poder pisar no mar, poder tocar na areia, sabe? Poder conhecer novas paisagens, novos lugares. Eu fico pensando tanto de gente que está perdendo a vida em casa, em frente à televisão, quando poderia estar produzindo mais no momento em que é para produzir ali no trabalho. Você produzindo mais, você vai ganhar mais e aí você vai poder usufruir mais da sua vida. Então, Deus nos criou para isso, gente, para ter uma vida abundante, para ter uma vida extraordinária e usufruir das belezas que Ele criou para a gente, sabe? Ele não criou essas belezas para a gente não ver. Ele criou essas belezas para a gente ver e para a gente abundar também e compartilhar com outras pessoas que estão ao nosso redor, tá? Então, a gente precisa ser intenso para isso. A gente precisa ser intenso e proposital naquilo que a gente entrega para o mundo para a gente poder viver essa vida abundante e extraordinária que Deus nos criou para viver, tá? Então, essa é a minha mensagem de hoje. Viva essa vida abundante, seja intensa para você viver essa vida abundante. Não pare até você ter terminado, sabe? Haja, ele fala muito aqui também, haja hoje, em cada ação que você tiver, haja como se a sua vida dependesse disso que você está fazendo agora, porque ela depende. Então eu estou entregando esse podcast como se minha vida dependesse disso, porque a minha vida depende disso. A minha vida futura vai depender da ação que eu estou tendo hoje. Então, o meu convite para você é isso. Faça no dia de hoje, no mês de hoje, faça cada ação que você for fazer como se a sua vida dependesse disso, porque a sua vida, de fato, depende disso. Para você ter uma vida abundante e viver as maravilhas de Deus que Deus preparou para você, você precisa ser intenso na sua entrega.